Depois de determinação judicial, funcionários que trabalhavam há cerca de 50 horas na Replan deixam o prédio. Eles estavam sem troca de turno por causa da greve dos petroleiros. Cresce quase 18% o número de acidentes na rodovia Ademar Pereira de Barros nos primeiros 9 meses do ano em relação ao mesmo período de 2012. E também, Tarcísio Pugliese não é mais o técnico do Guarani. Nome do novo treinador deve ser anunciado na próxima semana. Agora, no Band Cidade. Boa noite. A refinaria de Paulínia cumpriu o prazo estipulado pela Justiça para a liberação de funcionários que trabalhavam há cerca de 50 horas ininterruptas no local. Eles estavam sem troca de turno por causa da greve dos petroleiros, iniciada na madrugada de quinta-feira. Os trabalhadores foram liberados nesta tarde. 20 funcionários passaram 55 horas trabalhando. Os outros 56 ficaram dentro da refinaria de Paulínia durante 47 horas. Eles entraram na empresa na quarta-feira e não tiveram rendição de turno. É uma situação estressante, né? Se você não dorme, você acaba ficando estressado, né? É do ser humano mesmo, né? Tem que estar desperto, é um local perigoso, você tem que estar alerta e você fica estressado com isso. Além do fato de você não estar dormindo. A produção não para, então a gente fica sempre monitorando tudo. A gente tenta revezar um pouco, mas é cansativo. Os empregados permaneceram no posto de trabalho por causa da complexidade das operações. Esta funcionária lembra do risco que estava correndo por causa do cansaço. Nessas horas você evita fazer coisas diferentes, né? Então você faz só aquilo que a gente chama de rotina, né? Ver os equipamentos e tal, mas evita de fazer qualquer manobra mais diferente do dia a dia para também correr menos risco de fazer uma besteira, né? Porque essa capacidade de concentração diminui. Os trabalhadores foram liberados depois que a juíza Luciene Ridolfo, da 2ª Vara Trabalhista de Paulínia, deu um prazo de 2 horas para que a Replan liberasse os funcionários. Caso contrário, teria que pagar multa de R$50 mil por hora de atraso. Na decisão da juíza aqui de Paulínia, ela coloca que o sindicato não pode impedir agora o acesso do contingente. E isso a gente vai cumprir. Desde que esse trabalhador, que ele se diga contingente, ele vai mostrar o crachá, fala, eu sou da operação, trabalho aqui na refinaria, vou entrar para operar a contingência da refinaria. Nós vamos estar liberando, com certeza, sem problema nenhum, esse trabalhador, visto mesmo ele não está fazendo greve, mas é melhor ele render do que ele ficar, um outro trabalhador ficar aí até exaustão, ou o pior, acontecer algum tipo de acidente. A greve, que começou na madrugada de quinta-feira, teve 70% de adesão. Os petroleiros pedem o cancelamento do leilão do Campo de Libra, o primeiro do pré-sal, são contra a PL 4330, que regulamenta a terceirização, e querem aumento real de 5% nos salários. Na segunda-feira, deve ser realizada uma assembleia para definir os próximos passos da greve. Cerca de 1 tonelada de entorpecentes entre crack, maconha e cocaína foi incinerada hoje em um local não divulgado aqui na nossa região. Um processo que muitas vezes é demorado. A polícia de Indaiatuba, por exemplo, aguarda autorização da Justiça para dar fim a 8,5 toneladas de maconha. 1.500 quilos de drogas foram queimados no forno de uma metalúrgica da região. Por segurança, o local não foi divulgado pela polícia. O material estava sob a responsabilidade da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. Os policiais acompanharam de perto todo o trabalho. Incinerações como esta são procedimentos comuns autorizados pela Justiça, mas nem sempre acontecem com rapidez. Existem casos, por exemplo, em que a droga leva mais de 1 ano para ser queimada. Enquanto isso, o material ocupa espaço nas delegacias e compromete o efetivo da polícia, que precisa fazer a escolta do entorpecente quando a apreensão registrada é considerada grande. Essa demora só acontece porque esbarra na burocracia. Este é o caso da Polícia Civil de Indaiatuba, que armazena hoje 8,5 toneladas de maconha. A droga foi encontrada em uma chácara na cidade de Salto no dia 8 deste mês. Desde a apreensão, o entorpecente está guardado de maneira improvisada em uma sala do DP. As polícias
Civil e Militar e a Guarda Municipal se revezam para fazer a segurança do local. Do lado de fora, um esquema especial também foi montado para evitar um resgate. O armazenamento aqui acarreta uma diminuição do trabalho de investigação, porque os policiais, nós temos 4 equipes com 2 policiais, e essas equipes, ao estarem na rua fazendo investigação, elas se revezam aqui fazendo a segurança do entorpecente. Não é que as investigações param, mas elas diminuem a sua velocidade. Tanta espera acontece porque a Justiça precisa cumprir uma série de requisitos que vão desde a escolha do local até a preocupação com o meio ambiente. A Justiça Federal determinou que a maconha seja encaminhada para a custódia da Polícia Federal de Sorocaba, já que existe a suspeita de tráfico internacional de drogas. Mas a PF enfrenta o mesmo problema da Polícia Civil, a falta de espaço para armazenar o conteúdo. As 8,5 toneladas de maconha devem ser encaminhadas sob forte esquema de segurança para a Polícia Federal, mas ainda não há uma data definida para que isso aconteça, e muito menos quando vai haver a incineração. 2 homens foram presos em flagrante nesta madrugada em Campinas por receptação de veículos. Eles estavam na região do bairro Campos Elíseos com um carro que foi roubado no feriado de 12 de outubro. Era neste carro que Ricardo do Nascimento e Gonçalo Pereira de Souza estavam. O veículo era usado pelos criminosos para possíveis ações em Campinas há mais de uma semana. Os 2 foram surpreendidos nesta madrugada. Durante o patrulhamento de rotina, avistamos o veículo e os ocupantes, ao avistarem a viatura, os mesmos demonstraram nervosismo e tentaram evadir-se do local. Para circular com o carro e despistar a polícia, os bandidos adulteraram informações do veículo. O lacre foi rompido e a placa trocada. Mesmo assim, o crime foi desvendado. Durante a averiguação, os PMs descobriram que o chassi não batia com os números das placas. O veículo que constava no Copom era diferente do que estava apresentado para a gente. A dona do carro foi chamada, mas não reconheceu os bandidos como autores do roubo. A vítima, que prefere não mostrar o rosto, foi abordada por outro bandido quando chegava a uma igreja à noite. Sofreu ameaças do criminoso e teve que abandonar o carro. Fui buscar meu filho no culto. Eu desliguei o carro, estava dentro da parada, aí ele chegou e falou que era para mim sair do carro, calada, senão ele me matava. O carro foi levado no último dia 12. Agora a dupla deve responder por receptação. Segundo a polícia, Ricardo já tinha passagem por furto. Com ele também estavam 2 pinos de cocaína. E veja a seguir, mercado de empresas que fazem entregas dobra em 3 anos na região metropolitana de Campinas.